Primeiramente, boa tarde, Pai do Senhor Jesus, que da parte do missionário Alfredo, louvado seja Deus. Inscreva-se no nosso canal, você que ainda não se inscreveu, né? Deixa teu like lá e aperta o sininho lá, louvado seja Deus. Faça um convite a quem não é cristão ainda, para que ele possa escutar essa mensagem poderosa agora que vai ser verdadeiramente agora ministrada, né? Ela vai vir com o efeito do céu para a sua vida, na voz do nosso amado diácono irmão Anderson, que o Senhor vai usar como instrumento nessa tarde. Amém, meu querido? Medita nesta mensagem que vai fazer bem para a sua vida espiritual. Amém? Louvado seja Deus. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Estou eu aqui mais uma vez com a oportunidade de trazer uma palavra que nessa tarde, que você que está vendo esse vídeo, você possa meditar na palavra de Deus. Sem perca de tempo, eu vou ler aqui um versículo que se encontra no Evangelho de Lucas, no capítulo 5 e versículo 8, que diz assim: E vendo isso, Simão Pedro prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Mais uma vez: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Louvado seja Deus. Eu queria deixar uma mensagem hoje a respeito de Pedro. Pedro, ele foi um discípulo de Jesus. Pedro, ele foi um apóstolo de Jesus. E Pedro, ele foi um dos maiores líderes espirituais na história da igreja primitiva. Eu quero dizer para você que essa palavra, ela fala a respeito do chamado dos primeiros discípulos. E eu percebo aqui no Evangelho de Lucas capítulo 5, que antes de Jesus chamar a Pedro, a Tiago, a João e a André, Jesus ele havia operado um grande milagre, a grande pesca. Diz a Bíblia que eles tinham pescado a noite toda, não tinham pescado nada. E em seguida Jesus ordena que eles vão pescar novamente. E quando eles vão pescar, eles pescam tantos peixes que diz a Bíblia que os barcos deles quase afundavam por conta da quantidade de peixe que eles pescaram após a ordem de Jesus. Glória. Pedro, quando ele viu aquela coisa acontecer, quando ele viu uma manifestação do poder de Deus através de Jesus, ele temeu, ele se posta aos pés de Jesus, expressando uma mensagem assim: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Pedro, antes de ser um discípulo, Pedro, antes de ser um apóstolo, Pedro, antes de ser um dos maiores líderes, ele não conhecia Cristo, ele não conhecia Jesus, ele não conhecia a verdadeira missão de Jesus. Foi por isso que ele disse: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Você sabe por quê? Pedro ele não conhecia a missão de Jesus? Porque Jesus ele veio com a missão de buscar e salvar aquele que estava perdido. Jesus ele veio com a missão de salvar os pecadores de seus pecados. E como disse a Bíblia, Pedro ele era um homem pecador. Pedro ele era um homem dominado pelo pecado, preso pelo pecado, escravo do pecado. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 8, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado e necessita de libertação, e necessita da liberdade que vem através de Cristo. Se Pedro conhecesse Jesus, ele de maneira nenhuma tinha dito: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador.
Porque lá na frente, quando Pedro está há mais ou menos 3 anos com Cristo, chega um momento que muitos que se diziam discípulos de Jesus se afastam dele, por conta da sua dura palavra. Jesus olha para os discípulos e diz assim: olha, a porta está aberta para vocês. Se vocês quiserem me abandonar, se vocês quiserem se ausentar, se vocês quiserem estar afastados de mim, as portas estão abertas. E diz a Bíblia que Pedro, ele levanta a sua voz e diz: Senhor, para quem iremos nós? Só tu tens palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro ele passa a andar com Jesus, quando Pedro ele passa a conhecer, a ver o que Jesus fazia, a ouvir o que Jesus ensinava, ele passa a conhecer quem era a pessoa de Jesus e qual era a sua missão. Lá na frente, quando Pedro conhece, de maneira nenhuma ele vai querer estar afastado de Deus. De maneira nenhuma ele vai querer estar afastado de Jesus. Ele vai dizer: Senhor, para quem iremos nós? Não existe outro além de ti. Não existe outro que pregam como o Senhor prega. Não existe outro libertador. Não existe, só o Senhor. Eu quero dizer para você que Pedro, naquele momento, quando não conhecia a Cristo, ele simboliza muitas pessoas hoje que dizem: ah, eu não estou preparado. Aleluia. Eu não posso entrar na igreja sabendo da minha natureza pecaminosa, sabendo que quando eu sair da igreja eu vou pecar, eu vou falar. O que é que adianta eu estar na igreja? Meu Deus. O que é que adianta eu estar com o pé na igreja e outro pé no mundo? Eu quero dizer para você, não te preocupa com isso. Não tenha essa visão contrária. Porque no momento em que você andar com Jesus, no momento em que você seguir a Jesus, se tornar um dos seus discípulos, Ele vai trabalhar na tua vida. Ele vai transformar você. Ele vai libertar você do pecado. O pecado não vai te dominar. Porque Cristo é o teu Salvador. Cristo é o teu Redentor. Eu quero dizer para você, Jesus ele está te chamando para uma grande obra. Jesus ele está te chamando com uma promessa. Você vai se tornar pescadores de homens. Você não vai pescar mais peixes, mas você vai ganhar almas para o reino. Glória. Você vai ser um grande ganhador de almas. Pega para a tua vida, glória. Pedro ele se tornou um grande apóstolo. Pedro ele se tornou um grande discípulo e um grande líder. Deus ele fez uma obra grande na vida de Pedro e assim vai fazer na tua. Mas para que essa obra venha se concretizar, para que a promessa venha se cumprir, o chamado venha a ser realizado na tua vida, é necessário que você abandone algo. Pedro, ele teve que abandonar as redes. Pedro, ele teve que abandonar o barco. Pedro, ele teve que abandonar até mesmo a sua própria família. Eu quero dizer para você, abandone aquilo que te afasta de Deus. Abandone aquilo que impede que as promessas venham se cumprir na tua vida. Jesus ele quer mudar a tua vida assim como mudou a de Pedro. Jesus ele quer transformar. Não interessa se você é falho, se você é cheio de defeito, mas o que interessa é aquilo que ele vai fazer na tua vida na frente. Assim como Pedro, você pode se transformar em um homem de Deus. Assim como Pedro, você pode se transformar num missionário, num pastor, num evangelista, não sei. Mas eu tenho uma certeza que no momento em que tu abandonar a tua vida de pecado, de erro, e se entregar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, eu tenho certeza que tua vida vai mudar. Desde já eu queria contar um pouco do meu testemunho. Quem está vendo esse vídeo e me conhece sabe que há mais ou menos uns 6 anos atrás nós se encontrávamos no mundo perdido, escravizado pelo pecado.
dependente das drogas, envolvido com a criminalidade, com assaltos, no meio de gangues, mas o Senhor, Ele me chamou. O Senhor, Ele fez uma promessa para mim. E eu ouvi o meu chamado, eu atendi o chamado de ser transformado, de ser mudado por Jesus Cristo. Eu quero dizer para você que está vindo esse áudio, esse vídeo, nesse momento, que é usuário de droga, que é alcoólatra, que se encontra preso. Quero dizer para você, assim como Jesus mudou a minha vida, Ele pode mudar a tua vida. Assim como Deus mudou a minha vida, Ele pode mudar a tua vida. Amém? Medite nessa palavra, que você possa atender o chamado de Cristo, que você possa abandonar as redes, o barco, a família, para seguir Jesus e ser um instrumento na obra do Senhor. Tome posse dessa palavra. Desde já eu quero agradecer a oportunidade de passar para o missionário Alfredo para fazer uma oração, encerrando. Amém, meu irmão. Fico feliz pela vida do Anderson, porque quando eu conheci esse jovem, né, um pouco do testemunho que ele deu aí no final da sua mensagem foi que havia ali uma treta muito grande entre dois bairros, que não convém citar aqui o nome nem nada, mas quero dizer para vocês que havia confronto de um lado e de um outro, e hoje eu louvo a Deus pela vida desse homem que foi alcançado pelo esse jovem foi alcançado pela vida, né, verdadeiramente aquela vida que ele vivia no erro. Ele foi alcançado por uma vida que lhe trouxe uma vida de conserto, porque ele, em vez de uma Bíblia hoje que ele carrega, antes ele carregava uma pistola, um revólver, como muitos jovens, você que está escutando, que vive nessa sua vida aí, meu irmão, digo para você, verdadeiramente, meu irmão, observa e olha o caminho em que você está andando, aonde você está verdadeiramente andando, com quem está andando e por que você está nessa situação. Deus não te quer assim, meu querido. Deus não te quer assim, jovem. Está aqui um jovem que foi resgatado, louvado seja Deus. Na época dessas gangues que ele citou, sobraram-se uns 3 ou 4. E ele é um participante disso vivo hoje, porque o resto tudo desceu à sepultura. Então você que está vendo esse vídeo, siga o conselho da sua mãe, que é o único coração comparado ao de Deus aqui na terra. Siga o conselho do seu pai, louvado seja Deus, espiritual, o anjo da igreja, o pastor, que ainda você acha que ele está pegando no seu pé, mas não é não, meu querido. É apenas que você venha verdadeiramente observar aonde tu anda. É uma disciplina para a tua vida. Amém, meu querido? Que o Senhor possa receber esta mensagem, que Deus possa entrar no seu lar, que o Senhor também possa alcançar essas mães que também vão ver esse vídeo, essas mães, esses pais que têm os seus filhos ali, né? Porque esse canal justamente é o canal do preso, porque tem pessoas nesse momento agora nos presídios presos no corpo, mas aqui fora tem pessoas presas na alma, porque a maior prisão não é por fora, a maior prisão é por dentro. Deus vai libertar esta jovem, Deus vai libertar este jovem, e Deus vai libertar o teu filho daquele cárcere, mas transformado pelo poder do Evangelho. Amém? Que você possa verdadeiramente estar ligado nas nossas mensagens, nossos vídeos, nossos louvores. Amém? Verdadeiramente seja um participante do nosso canal, o Preso do Senhor. Inscreva-se, deixa teu link lá. E é isso aí. Deus abençoe sua tarde. Em nome de Jesus, receba essa mensagem, guarda no seu coração. Obrigado, Anderson. Deus te abençoe, jovem. No nome de Jesus. Amém.